Bem-vindos a mais um episódio do programa Descomplicando a Lição. Esse é o episódio número 9 do quarto trimestre de 2025. Estamos andando quase para o final da lição e já temos aprendido ao longo desse trimestre muitas informações importantes sobre como alicerçar a fé. Na lição dessa semana, que é um subassunto, das lições de fé do livro de Josué, nós estamos estudando uma relação que há entre a humanidade e o planeta. A gente sempre imagina que a Terra é um organismo que não tem nada a ver conosco. Não é essa a realidade. A Bíblia nos apresenta uma realidade que é a realidade de que a Terra e nós fomos preparados por Deus para uma relação. E nós vamos ver como essa relação ocorre do ponto de vista físico e do ponto de vista espiritual na lição dessa semana. Uma lição importante, porque nós estamos estudando a história do povo de Deus, que já devem ter notado que no livro de Josué, as figuras que estão aí, as narrativas do livro, as histórias contadas são histórias que são tipos de uma realidade que está no futuro. Hoje nós vamos ver isso, como a relação que inicialmente o homem deveria ter com a terra aparentemente se perde, mas Deus entra nessa história toda, mostrando que essa relação pode ser mantida, e nós vamos estudar um pouco dessa história hoje, e vamos ver como toda a relação que foi no início programada por Deus voltará quando tudo for restaurado. Então vamos ao início da lição dessa semana, que é a lição 9, herdeiros da promessa, prisioneiros da esperança. E nós temos, por causa desse título, uma figura, uma ilustração que abre a lição muito interessante. Aqui nós temos um quadro com correntes quebradas, pessoas andando num caminho e um portal, que é o portal da chegada final. Essa figura ilustra os homens aqui, é a Igreja de Deus, que se libertaram das correntes do mundanismo, as tradições humanas, mas principalmente o secularismo e tudo que envolve isso, materialismo, libertos. E o caminho, que é um caminho iluminado, é o caminho que o povo de Deus irá percorrer após estar libertado dessas coisas. E vai em direção ao futuro, que é a segurança que há de acordo com a promessa de Deus. Mas essa figura também mostra um paradoxo. Ou seja, para que nós nos tornemos herdeiros da promessa, nós nos tornamos prisioneiros da esperança. Vejam só que paradoxo, não é? Nós nos libertamos das coisas, das correntes que nos prendem a este mundo e nos tornamos prisioneiros da esperança, que é muito diferente, muito maior. Ou seja, a liberdade, na verdade, é um tipo de submissão voluntária, inteligente e intencional. E essa figura está mostrando aqui que o povo de Deus tem essa noção. O verso, para memorizar, diz: voltem para a fortaleza. Ou seja, vocês estavam na fortaleza que era o Éden e agora iniciam um processo de retorno. Voltem à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Ou seja, nós voluntariamente nos colocamos como sendo escravos de Deus. E isto é uma atitude inteligente, porque não há maneira mais saudável de viver a não ser sob a liderança de Deus. Então,
o texto está dizendo que, ó prisioneiros da esperança, também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Isso é um texto de Zacarias, no capítulo 9, o verso 12. Então vamos ver o que esse texto introdutório está nos informando sobre a nossa relação com a terra. A premissa para essa semana é a seguinte: o Senhor favoreceu o seu povo escolhido com prosperidade. Deus declara ser esse um povo santo para si e prometera que, se guardassem o concerto feito com ele, suprir-lhes-ia toda a necessidade para a felicidade deles. Essa segurança vem ao povo de Deus ao longo de sua peregrinação terrestre, rumo a Canaã celestial, onde uma abundante herança está preparada para todos os que amam a Deus e lhe guardam os mandamentos. Isso é um texto do manuscrito 134, datado de 1899. Aqui está, então, o ponto de partida. Nós temos uma relação com a terra, que é uma relação de prosperidade, desde que nós estejamos sob as leis do reino dos céus. E nós vamos ver como o pecado torna isso complicado, né? Essa prosperidade fica muito prejudicada, e a gente vai tentar fazer uma análise histórica de tudo que aconteceu. Quero muito, professores, deixar a noção de que a igreja é, na atualidade, a instância pedagógica para ensinar ao povo de Deus coisas que passam, talvez, desapercebidas por causa do murmúrio e do barulho que o mundo traz. A voz do mundo é muito alta e as coisas que são relacionadas com o reino de Deus, às vezes ficam apagadas por esse transtorno do mundo. Mas a lição dessa semana nos alerta muita coisa importante. Eu queria lhe chamar a atenção, que viessem conosco olhando cada detalhe daquilo que vai ser apresentado. Mas antes da gente continuar, eu queria fazer aqui uma observação. Por causa de algumas perguntas que são feitas sobre esse programa. Esse programa, ele é um programa dirigido aos professores, mas não quer dizer isso que os alunos da Escola Sabatina não possam vê-lo e não possam aproveitá-lo. Seria importante que os alunos da Escola Sabatina pudessem usar esse material também, porque isso faria com que o momento da discussão da lição na classe ficasse muito mais rico. Mas aos professores, esse material que está aqui, que vai ser disponibilizado, ele não é uma camisa de força. Os professores não terão que necessariamente lecionar o que está aqui. O nosso propósito é que os professores tenham material suficiente do ponto de vista intelectual para que possam discutir com seus alunos, até aumentar a sua capacidade de compreensão. Mas cada um terá que usar esse material de acordo com a necessidade, a demanda da sua própria classe. Então, os professores têm esse material que pode enriquecer, sim, o seu conhecimento, mas não tem que necessariamente lecionar conforme isso aqui. Podem adaptar. Se quiserem utilizar essa sequência que está aqui, ela é uma sequência que busca uma lógica pedagógica. Eu estou usando essa palavra aqui durante esse trimestre muitas vezes, né? Pedagogia, que é a ciência que transforma as pessoas. Então, se quiserem utilizar essa sequência que está aqui, ela tem um propósito pedagógico, que é de transformar o raciocínio e tornar possível que essas informações tenham empregabilidade na sua vida diária. Então, professores,
É essa a questão aqui com o Descomplicando. Então vamos à lição. A lógica do estudo dessa semana, aqui, nós só temos um assunto. Novamente, o que é a lógica? A lógica é um tipo de raciocínio que, se eu raciocino de um jeito, ou se eu busco entender alguma coisa olhando por esse ângulo, certamente esta minha visão vai me proporcionar a noção ou a capacidade de enxergar outras coisas que são consequentes dessa primeira visão. Isso é a lógica. Então, em termos mais técnicos, se eu estou olhando a um conjunto de coisas e esse conjunto de coisas me dá a possibilidade de ver outro conjunto de coisas, isto é a lógica. Então, aqui, quando eu digo vamos à lógica da lição, é porque eu tenho que ter uma visão inicial, que vai necessariamente me comandar uma segunda visão. Então, a conexão entre o povo de Deus e a terra. Essa primeira visão de que há essa conexão vai me levar a estudar a teologia que há nessa ligação, que é a teologia da terra. Essa é a lógica. Então, professores, vamos olhar isso tudo lançando mão do auxiliar do professor, que é uma ferramenta importante para entender isso. Então, primeira coisa que nós temos que entender é a relação existencial entre homem e terra como reflexo da sua relação com Deus. Olhem aqui isto. Ou seja, a minha relação com a terra é um reflexo da relação que eu tenho com Deus. Então, a terra foi criada para o homem, segundo Gênesis, nos capítulos 1 e 2, não é isso? Aquela semana da criação vai mostrando para a gente que todos os passos que foram dados, cada dia, né, um dia atrás do outro, foi preparando o ambiente para que o homem pudesse estar no último dia, na sexta-feira. Então, criada para o homem. E qual era o propósito divino? A terra foi criada como habitação do homem, e o homem, por sua vez, foi criado como mordomo da terra. Então, há uma relação aqui já estabelecida, né? Deus cria a terra, que seria a habitação do homem, e o homem, por sua vez, cria uma relação com a terra, uma relação de mordomo. Mordomo quer dizer, ele não é o proprietário, mas ele é o que administra. Ok? Em Gênesis 1, 28, está exatamente essa proposta. Enchei a terra e sujeitai-a. Em Gênesis 2,15, o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim para cultivar e guardar. Ele se torna mordomo. Muito bem. Aqui a terra é dádiva, mas é também missão. Não é apenas um espaço físico, mas a expressão da aliança. O homem só permanece na terra se permanecer em Deus. Veja bem isso aqui, esse princípio é importante. Porque a nossa relação com a terra, ela está ligada diretamente à nossa relação com Deus. Então, isso tudo planejado por Deus se perde, porque a terra foi usurpada por Satanás. Gênesis capítulos 3 e 4, a Bíblia mostra o momento em que isso aconteceu. Então, Satanás leva o homem a desobedecer, e ao desobedecer, o homem entrega a sua autoridade ao inimigo, ou seja, ele deixou de ser o mordomo da terra, e quem passa a ser isto é Satanás. E a consequência foi imediata. A terra, que deveria ser aliada, se torna hostil. E aqui está o que nós estamos presenciando. Aqui está o que é a nossa vida. A terra é hostil. Nós temos muita coisa
contrária ao que seria um ambiente estável. Mas nós nos acostumamos com isso, né? E alguns desastres que ocorrem na superfície da Terra, nós até chamamos de desastres naturais. Eu estou falando aqui de terremotos, estou falando aqui de tempestades, furacões e outras coisas que nós chamamos de acidentes naturais, mas que na verdade não são acidentes naturais, são consequências dessa desobediência e a Terra perdeu a relação original entre ela e a humanidade. Esse é um pouco da análise que nós vamos fazer agora. Então vamos ver. O que aconteceu imediatamente foi também uma consequência existencial. Ou seja, a humanidade foi expulsa do Éden. E ocorreu uma ruptura da estabilidade. O homem perde o lar e se torna nômade espiritual. É importante esse conceito de nomadismo, porque ele perde o seu lar, que fora dado por Deus. Ele entrega isso a um usurpador. Portanto, ele se torna sem lar, sem terra. Se torna um nômade. E Caim expressa isso ao dizer em Gênesis 4:12, serei fugitivo e errante na terra. Então, vamos aqui a uma síntese dessa análise inicial. A terra, que era espaço de estabilidade, passa a ser um espaço de instabilidade, alienação, porque o vínculo com Deus foi quebrado. Então, volto aqui a dizer, caros professores, há um vínculo entre o homem e a terra. Esse vínculo é um reflexo do vínculo que há entre o homem e Deus. Muito bem. Então, uma vez quebrado essa estabilidade que Deus entrega ao homem, ou seja, todas as coisas foram feitas para o homem, e isso tinha uma relação direta com a obediência do homem a Deus, uma vez que ele não obedece a Deus, essa estabilidade se quebra, mas o homem procura uma estabilidade própria. E essa é a questão que eu quero mostrar aqui agora. As cidades que foram pensadas, a primeira pessoa que cria uma cidade é Caim. Eu queria chamar sua atenção para isso, porque houve um diálogo entre Deus e Caim. Deus diz para Caim, Caim, tu vais ser nômade. Ele diz para Deus, não vou ser nômade. Isso está em Gênesis. Nos capítulos... A partir do capítulo 4 em diante, essa história é narrada ali. Esse diálogo ocorre. Caim faz o quê? Ele diz para Deus, não vou ser nômade, e ele cria a primeira cidade. E essa primeira cidade é uma falsa restauração do sedentarismo, ou seja, da estabilidade de morada que o homem perdeu, que era estável com Deus. Então, Caim funda a primeira cidade, e isto representa uma resistência contra o juízo divino, que ele devia ser nômade, já que ele perdera o lar que Deus havia dado. É o primeiro ato de sedentarismo sem bênção. Professores, a gente pode pensar aqui, por que Deus obriga o homem a ser não sedentário, mas nômade? Diz para Caim, você vai ser não sedentário, você vai ser nômade. Ele explica isso a Caim, Caim se revolta. Por que Deus faz isso? Porque era a maneira pedagógica de Deus criar no homem o sentido de dependência de Deus. Ele, nômade, ele teria que depender de Deus. Mas Caim resolve, porque revoltado contra Deus, e a revolta nós já vimos em lições passadas, que significa independência de Deus, Caim então cria um sistema onde ele se torna independente.
mas é um sistema falso de dependência. Caim cria a primeira cidade e cria o sedentarismo sem bênção. Como consequência disso, o tempo anda, depois do dilúvio, aparece Babel. Babel é, pós-dilúvio, o primeiro projeto coletivo para fixar estabilidade técnica e estabilidade pela arquitetura. Esse conceito está até hoje sendo a nossa segurança. O que é uma cidade boa? Ela tem boa arquitetura e muita tecnologia, né? Essa é uma cidade boa. Isso estava lá em Babel. Então, o que isso significa? A humanidade recusa a dispersão que tinha sido determinada por Deus. Como consequência do pensamento de Caim e desse projeto coletivo de Babel, surgem os impérios. Os impérios, aqui tem alguns grandes impérios, Babilônia, Egito e Roma, eles também são símbolos da busca humana por estabilidade territorial, independente de Deus, portanto, glória própria. Em síntese, o que é que nós podemos entender? As cidades humanas representam a pretensão de recuperar a terra sem depender de Deus. Lembrem, vou aqui sempre estar citando isto. Relação da terra com o homem é um reflexo da relação do homem com Deus. A terra foi criada para prestar serviços ao homem e o homem, por sua vez, deveria ser o mordomo da terra. Essa relação foi perdida. Então, o que nós temos? Aqui o sedentarismo criado pelas cidades, pelos impérios, representa uma ilusão, pois não resolve a causa. Qual é a causa? A terra continua amaldiçoada e sob domínio do inimigo. O homem tenta reaver a terra por sua própria força, mas a terra pertence a Deus, segundo o Salmo 24, verso 1, e só pode ser habitada em paz sob o seu governo. Então aqui nós temos um resumo do que aconteceu. Perda da estabilidade, o homem tenta recuperar. Essa é a história humana. Mas Deus vai mostrando que essa relação entre o homem e a terra, que é um reflexo da relação entre o homem e Deus, pode ser, de algum modo, recuperada, mesmo na situação que nós estamos, que é a situação de rebeldia. E ele, então, mostra Israel como pedagogia da relação homem-terra. E pelo povo de Israel, nós vamos entender que a terra está sendo discutida aqui não como um planeta que é uma bola no meio do universo, no meio de um sistema solar, e que é só aquilo, ela só gira em torno do Sol e é um corpo físico, inerte. O conceito que nós temos na lição dessa semana é que não, a Terra é um ente inteligente que obedece a Deus. É uma cosmologia completamente diferente daquilo que nós aprendemos nas escolas. Nós vamos ver aqui que há inteligência nas atitudes da Terra e, portanto, há uma relação entre o homem e a Terra que precisa ser entendida, porque a Terra obedece a Deus. Então vejam aqui, Deus cria Israel, Deus promete uma terra a Abraão, a terra é sinal de restauração da comunhão, ou seja, Deus, no meio dessa pretensa conquista da estabilidade humana, criando cidades e impérios, ele mostra que, apesar disso, é possível que essa relação que existe entre a terra e o homem possa ser recuperada. E ele, então, monta Israel.
Israel aprende que a terra é uma dádiva de Deus, conforme Deuteronômio capítulo 8. A terra é condicional à aliança, ou seja, ela responderá com prosperidade se a aliança for mantida, e isso nós vamos discutir aqui daqui a pouco. O jubileu lembra: a terra não se venderá para sempre, porque a terra pertence a Deus, segundo Levítico 25, 23. Então, quando o povo rompe a aliança, ele perde a terra. Vejam como a terra é um ente que obedece a Deus. Ele perde a terra e ocorre o exílio. Então, a mensagem que nós temos aqui desta tela é a seguinte, e ela é clara: sem Deus não há estabilidade na terra. Perfeito? Então, vamos seguir. Essa lógica da Bíblia mostra que a relação humana homem-terra sempre envolve não só habitar, mas também conquistar a terra segundo o modelo divino. Aqui eu quero, professores, chamar a sua atenção para isso. Há um modelo divino de colonização que, mesmo a despeito do pecado ter entrado, esse modelo deve ser seguido. E eu quero analisar isso agora. O Éden era o modelo original de colonização. Então, quando a descendência de Adão fosse aparecendo, ela deveria conquistar o território pela cultura da vida, ou seja, deveriam repetir o modelo que estava lá no Éden. Qual era o modelo? Cultura da vida, comunhão com Deus e a guarda dos seus mandamentos. Então, o Éden era o protótipo e toda a terra deveria ser colonizada à imagem que era a imagem criada para o Éden. Então, o pecado interrompeu esse processo. Em vez de levar o modelo do Éden, a humanidade espalhou o modelo de Caim, que é cidade autônoma, violência e idolatria. Está claro aqui, até aqui, o raciocínio? De que a lição dessa semana está mostrando? É importante isso tudo, irmãos, porque nós precisamos, como igreja, fazer uma colonização de acordo com o projeto original de Deus. Muito ao contrário disso aqui, né? Autonomia, violência e idolatria. Então, Israel é o modelo. E quando Israel está em Canaã, há uma repetição pedagógica dessa missão que nós discutimos agora há pouco. Quando Deus chama Israel, dá a eles uma terra prometida, assim como deu para Adão. O objetivo não era apenas ocupar, mas conquistar e purificar a terra, expulsando práticas idolátricas que corrompiam a criação. Vejam bem isso aqui, meus caros. Se esse não é o papel da igreja, eu fico preocupado com o meu próprio comportamento, por não ter essas coisas muito presentes diante dos meus olhos. Talvez eu concorra para que o modelo de Deus não ocorra na igreja. Mas a igreja foi criada com esse mesmo propósito, não apenas conquistar, mas purificar a terra, expulsando práticas de idolatria. Então, o modelo era claro. Leiam isso comigo, mas pensem na sua igreja. Leis de justiça, leis de misericórdia, segundo Deuteronômio 15, 7 a 11, um ano sabático e jubileu, para lembrar que a terra pertence a Deus. Levítico 25, 23. O culto em Jerusalém como centro espiritual que irradiaria luz para as nações. Segundo Isaías 2, versos 2 a 4. Esse era o modelo de colonização que o Israel deveria trazer. Nós podemos
traduzir isso para os nossos dias. E é muito fácil fazer isso. Nós vamos ver isso mais adiante nas próximas lâminas. Então, em Canaã, Israel deveria ser um Éden pedagógico. Uma miniatura do reino de Deus mostrando ao mundo como é viver sob o modelo divino de colonização. Então, qual é o resumo disso? Assim como o Éden deveria expandir-se até cobrir a terra, Canaã, ou seja, Israel, deveria tornar-se um farol espiritual para todas as nações, ou seja, o modelo civilizatório de Canaã deveria ir cobrindo a terra, assim como a luz que a igreja tem de justiça, misericórdia, humildade, honestidade e todas as virtudes que nós podemos colocar dentro dos princípios do reino de Deus, esse modelo deveria ser o modelo para encher a terra. Muito bem. Então, Canaã, na verdade, funcionou como uma sombra da herança futura, assim como a igreja hoje é uma sombra da herança futura. A terra prometida era, para Israel, um sinal visível do descanso e da bênção de Deus. No entanto, mesmo após a conquista, o povo experimentou guerras, idolatria, fome e exílio, porque nem sempre cumpriram a vontade de Deus. Lembrem que a relação com a terra, a relação de prosperidade, depende da relação com Deus. Isso mostra que Canaã não era a plenitude da promessa, mas apenas uma sombra profética. O autor de Hebreus deixa isso claro ao dizer que Josué não deu o descanso definitivo. Hebreus 4:8 diz: se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Que lá em Hebreus, Paulo fala, resta ainda um descanso. Então, assim, Canaã era um prelúdio pedagógico da terra restaurada que só seria plenamente recebida no fim, quando Cristo restaurar todas as coisas. Muito bem. Então, o que nós temos? Que esta promessa, que foi a promessa dada a Canaã, ou a Israel, ela perpassa todas as eras. Em todas as gerações, o verdadeiro Israel, ou seja, o Israel espiritual. Por que o verdadeiro Israel é o Israel espiritual? Professores, nós já vimos esse aqui, o conceito do que são as noções espirituais, não é? São as ideias do reino de Deus comandando as nossas ações aqui nesse mundo físico. Então, nós somos o Israel espiritual, ou seja, nós vivemos com a mente de um habitante do reino de Deus, embora estejamos na terra. Então, esse Israel, que é o verdadeiro Israel, esperou não apenas uma terra física, mas a terra liberta da maldição do pecado. Muito importante isso, não é? A igreja é um processo civilizatório que pretende mostrar que o pecado é uma maldição e que as pessoas podem se libertar, conforme nós vimos na corrente quebrada ali na figura inicial da lição. Então, Abraão já vivia essa expectativa, esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. E quais são os fundamentos? São as ideias do reino de Deus. Os fundamentos são a lei de Deus. Nós vamos ver isso com um pouco mais de detalhe daqui a pouquinho. Essa cidade não é a cidade que nós conhecemos, que tem violência, idolatria, muita insegurança. É um sistema de sedentarismo falso, não é verdade? Então, o que nós temos? Que Abraão já via isto, os profetas falavam de um futuro em que não haverá mais maldição, e o Novo Testamento reafirma
Nós, segundo a promessa de Deus, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 13, um verso muito conhecido nosso. Ou seja, a esperança nunca se restringiu a Canaã literal, mas sempre apontou para Canaã celestial. E em Apocalipse, a Bíblia conclui essa linha profética. A nova Jerusalém descerá sobre a terra renovada, e então o tabernáculo de Deus estará com os homens. Ou seja, a habitação de Deus será entre os homens. Aqui se cumpre de forma definitiva aquilo que Canaã apenas antecipava, aquilo que a igreja apenas antecipa. Muito bem. Então, o descanso prometido por Deus não é apenas pausa de atividades, mas plenitude de vida, sem os elementos que hoje tornam a existência pesada. E o que torna a existência difícil? A injustiça, e é a injustiça que causa a instabilidade que nós temos. Essa injustiça, que é uma questão moral, atinge fisicamente a terra, e ela também se torna injusta. Olhem aqui, o pecado é a raiz de todo cansaço existencial. Gera culpa, ansiedade, injustiça, violência e morte. O verdadeiro descanso só pode existir quando não houver mais pecado. E é por isso que o Apocalipse descreve o fim como o tempo em que nunca mais haverá maldição alguma. Então, professores, a injustiça social, a exploração, a competição e a violência são sinais da desordem provocada pelo pecado. A ausência da dor causada pela injustiça é parte essencial do descanso eterno. Eu vou ler essa frase de novo, ela está ressaltada aqui porque ela é importante. Se nós temos injustiça social, exploração, competição, violência, que são sinais do pecado, nós podemos ter a contraparte disso, que é a ausência da dor. Essa dor que é causada pela injustiça, ela é parte, essa ausência é parte da promessa de um descanso que virá, um descanso eterno. Perfeito? Então aqui eu tenho um quadro que sintetiza toda essa discussão até agora. A situação presente, que é uma situação sem descanso, versus a situação futura, que é o descanso pleno. Professores, tome esse quadro e distribua isso para o seu aluno. Mostre isso na mão dele, para ele entender. A situação presente sem descanso é o seguinte, é o pecado. Gera culpa, medo e separação. A situação futura, que é o descanso, é a ausência do pecado. Comunhão perfeita e contínua com Deus. Na situação presente, nós temos dor e sofrimento, doenças, violência, lágrimas, morte. No fim, quando a situação futura estiver diante de nós, Deus enxugará dos olhos toda a lágrima, porque não haverá mais injustiça, que é a injustiça que causa toda a nossa dor. Na situação presente, nós temos exatamente a injustiça, que é a desigualdade, a opressão e a exploração. Na situação futura, a justiça será plena, todos viverão em equidade. Quer dizer, todos terão direito a tudo que precisam. Assim como Deus pensou a terra no início. Agora nós temos competição, na situação presente, disputa por poder, riqueza e posição. No futuro, nós vamos ter o inverso da competição, que é a cooperação. Harmonia, serviço mútuo e amor desinteressado. A igreja, meus irmãos, tenta expressar isto. Desafortunadamente, nós não entendemos direito isso, não cooperamos como deveríamos cooperar. Nós deveríamos ter na igreja, a comunidade da fé, deveria ser uma comunidade muito diferente do mundo, onde todos ajudam todos.
Mas não é essa a situação que nós vivemos. Essa foi a situação da igreja primitiva. Os irmãos estão lembrados? Primeiros capítulos do livro de Atos descrevem como era a igreja primitiva. Essa situação deverá chegar na igreja atual, porque senão nós estamos vivendo conforme essa situação presente. A nossa igreja é uma antecipação do que virá, o descanso futuro, o descanso eterno. Não haverá agora a morte, que é a separação, luto, fim das relações humanas. Na vida eterna, nunca mais haverá separação. Nós teremos comunhão uns com os outros e nunca mais nos separaremos. E, por enquanto, nós temos cansaço e insegurança. Ou seja, isso provoca ansiedade e incerteza da vida. Mas no futuro, teremos segurança e paz, descanso verdadeiro no reino de Deus. Esse quadro resume tudo isso que nós estamos conversando até agora. Então, houve um fracasso humano. Mas há um contraste que nós precisamos visualizar. Enquanto Adão fracassa, ele perde o Éden. Enquanto Israel fracassa e perde Canaã, ambos mostram a mesma lógica. Qual é a lógica? Sem obediência e dependência de Deus, não há colonização justa, nem conquista estável. Está claro isso? É muito importante isso. Então, juntando esse raciocínio, nós vamos ter o seguinte: a Terra não age por si. E aqui eu lhes apresento uma cosmologia muito diferente da cosmologia que estão acostumados. A Terra é um planeta que é um corpo físico e é inerte. A Bíblia não está mostrando isso, a Bíblia está mostrando uma outra realidade. A Terra não age por si, mas como organismo obediente ao Criador, refletindo a condição espiritual do homem. O homem e a terra têm uma ligação vital. Se o homem obedece, a terra floresce. Se o homem desobedece, a terra é ferida. Essa é a relação. Então, ela não é um organismo inerte. Ela é um organismo que obedece a Deus. E essa é a questão mais importante da lição dessa semana. A Bíblia apresenta a terra como um organismo inteligente, obediente a Deus. Por quê? Ela acolhe o justo, produzindo fruto. Mas ela vomita o ímpio, expulsando-o da sua estabilidade. Um organismo inteligente, estão percebendo? Ela geme sob a opressão do pecado, mas espera a redenção. Então, a história bíblica mostra que a estabilidade do homem na terra depende da sua aliança com Deus. Fora disso, a terra não sustenta o homem. E esse é o nosso problema. Muito bem. Então, vamos ver aqui alguns pormenores dessa inteligência da terra. O ano sabático e o ano jubileu são, de fato, momentos-chave para entendermos a terra como organismo obediente a Deus. Eles mostram, esses dois momentos, o ano sabático e o jubileu, mostram que a terra não era apenas um cenário econômico, mas parte da aliança entre Deus e o seu povo. Então, nós temos aqui o ano sabático a cada 7 anos, segundo Levítico 25. Qual era a ordem? A terra deveria descansar no 7º ano, sem cultivo. E qual era o sentido? Reconhecer que a terra pertence a Deus e não ao homem. Agora vejam aqui, há uma promessa. Deus garantiria produção suficiente no 6º ano para sustentar o povo até o 8º ano. Essa era a promessa. Então, nessa lógica, ou seja, a lógica da terra como organismo, nós podemos entender o seguinte: o descanso era como um ritmo vital da própria terra. Assim como o corpo precisa de repouso, a terra também deveria repousar, porque ela é um organismo. A segunda coisa que nós vamos entender
olhando ou entendendo essa lógica da terra como organismo, é que forçar a terra a produzir continuamente seria violentá-la. Obedecer ao ciclo era respeitar sua obediência a Deus, ou seja, a terra também obedece a Deus. O ano sabático era o ano de obediência a Deus, o ano dado à terra para que ela pudesse obedecer a Deus. O homem submete a terra a um sistema independente de Deus, não é? O jubileu, a cada 50 anos, ou seja, após 7 ciclos de 7 anos, o próximo ano seria o 50º, que era o jubileu. As características desse jubileu eram libertação dos escravos, veja uma relação moral entre o homem e a terra. Libertação dos escravos, perdão de dívidas e restituição das propriedades, ou seja, a terra não é do homem, portanto, tudo aquilo que havia sido perdido por transações, por empobrecimento, até por injustiças, era restituído no jubileu. A terra em descanso total no 50º ano. Ou seja, o fundamento era: minha é a terra, vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Está claro isso, professores, como a terra é um organismo inteligente e vivo? Agora, nessa lógica da terra como organismo, nós podemos sintetizar o seguinte: o jubileu era como a respiração profunda da terra, um ciclo maior de renovação. E é importante entender que, como ela é um organismo, a terra vomitava a exploração acumulada e era devolvido ao equilíbrio original, porque toda exploração, seja terra que era vendida, terra que era... Agora nós temos uma palavra, né, que chama grilagem, né, que é a usurpação de terra que alguém toma de alguém, não é? Grandes latifúndios, tudo isso no 50º ano era devolvido. Portanto, a terra vomitava a exploração acumulada. Ela não podia ser objeto de posse definitiva, porque respondia apenas ao Senhor. Olha aqui a lógica do jubileu. Então, nesta questão, podemos entender com maior precisão qual a relação do homem e a terra através do jubileu. O jubileu ensinava que a terra não é mercadoria absoluta, mas dom temporário de Deus. O homem não podia dominar a terra para sempre, pois ele mesmo era peregrino nela. Então, assim como o jubileu lembrava, a estabilidade na terra depende da fidelidade a Deus e não da acumulação humana. Olha aqui como essa questão do jubileu nos ensina sobre relação homem-terra. É importante isso tudo, meus irmãos. Parece que isso está distante, lá no Israel antigo. Essa situação é vigente e nós precisamos entender isto. Então, vamos sair do Antigo Testamento e correr para o Novo Testamento, porque queria adiantar uma coisinha aqui. Esse é assunto das próximas lições. Velho Testamento e Novo Testamento estão dentro de um raciocínio que se chama tipo e antítipo. O tipo é uma sombra, é um modelo de alguma coisa que é real. Então, o Velho Testamento, com as suas leis, cerimônias, tabernáculo, sacrifícios, era tipo da realidade que o Novo Testamento, que é o antítipo, traz, que é o próprio Cristo, que é o antítipo de todas aquelas cerimônias, né? Era a realidade física do Antigo Testamento explicando a realidade espiritual que viria com Cristo. Então aqui nós podemos entender o jubileu
olhando para Cristo. E nós vamos entender o que vai acontecer mais adiante. Jesus aplica o jubileu a si mesmo em Lucas 4, 18 e 19, que era proclamar a libertação, perdão e restauração, que era o objetivo do jubileu. Não era? Libertar, proclamar a libertação, perdão das dívidas, não é? E restauração de tudo aquilo que se havia perdido. Então, o jubileu se cumpre plenamente na nova terra, onde não haverá nenhuma dívida, não haverá nenhuma escravidão e sequer qualquer tipo de opressão. Assim, o jubileu é um sinal profético da restauração cósmica, a terra voltando ao seu dono e a criação inteira sendo renovada. Qual é a síntese disso tudo? O que nós entendemos? O ano sabático, que é o descanso da terra, que é um organismo obediente e que tem um ritmo vital, precisa ser observado. O ano jubileu é a restituição da terra, que é um organismo renovado pela justiça divina. E a questão da desobediência, a terra expulsa e descansa sozinha. Ela expulsa toda a transgressão. E Cristo, que tem, através dele, né, uma relação com o jubileu, nós entendemos essa relação, aliás, o conceito do jubileu e a relação que nós temos com a terra através de Cristo, ele inaugura o jubileu eterno, que é a consumação na nova terra. A terra é, portanto, parceira da aliança, ela obedece a Deus, ela repousa, ela expulsa a injustiça e ela floresce em bênção quando há obediência do homem aos princípios do reino de Deus. Então, agora vamos olhar a igreja como herdeira da nova terra. O que Jesus prometeu? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E Pedro aponta, nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Mansidão tem a ver com justiça. Então, João vê a nova Jerusalém descendo sobre a nova terra. Ou seja, a igreja hoje é peregrina, assim como Israel era, e sua identidade final é ser herdeira estável da terra, assim como Israel era peregrino e se tornou herdeiro da Canaã, que era a Canaã terrestre. Em resumo, a igreja vive o nomadismo consciente. Preserva e testemunha na terra atual. Esse nomadismo é consciente e ele é preservado por nós. Nós sabemos que nós não temos a posse de nada e que nós estamos caminhando para a nova terra, aonde habita a justiça. Quero deixar isso muito claro aqui, porque é lá que nós vamos descansar. O que nos deixa ansiosos é não ter estabilidade de justiça. Então, o que nós esperamos? Estabilidade eterna na nova terra. Essa é a lição que nos mostra a relação correta entre a humanidade e a terra. E qual é o resumo disto? Sem obediência a Deus, a terra se torna hostil. Porque a terra é um organismo vivo que obedece a Deus. Esta hostilidade da terra será objeto de estudo nas próximas lições. É o próprio sistema de Deus que automaticamente rejeita a injustiça do pecado. E não é que Deus se ira contra nós, é o próprio sistema de Deus que obedece a Deus, apesar do pecado ter sido colocado na superfície da terra, ela continua sendo um ente, um organismo que obedece a Deus. Vejam que coisa importante nós temos aqui. Então, pensem bem, meus caros. Talvez os desastres naturais, eu sei que isso vai causar muita discussão, aí vou receber mensagem dizendo, você não sabe o que está dizendo, mas eu vou lhe dizer,
Desastres, se a gente tivesse aqui tempo para falar sobre eles, eu ia lhes mostrar como o homem provoca esses desastres naturais. Eu tenho alguns trabalhos que eu poderia trazer aqui, trabalhos científicos mostrando que terremotos são provocados, que furacões são provocados, tudo isso por causa do acúmulo da injustiça sobre a superfície da Terra. São trabalhos científicos. Eu sei que isso vai causar uma polêmica, mas eu estou trazendo isso aqui porque eu preciso deixar o conceito de que a relação homem-terra é dependente da relação homem-Deus. Muito bem, vamos então à interligação dos temas semanais, ou dos dias da semana, melhor dizendo, os temas dos dias da semana com a lógica da lição, a teologia da terra. Então, durante essa semana, nós vimos que o Éden e Canaã são tipos, né? São modelos. Aliás, Canaã é um tipo do Éden, não é? A terra como dádiva, a terra foi dada por Deus para nós. O desafio da terra, ou seja, se nós não obedecemos a Deus, a terra nos vomita. O ano jubileu, o significado dessa comemoração importante do relacionamento homem-terra, e a terra restaurada, que é a terra completamente no descanso, obedecendo a Deus, e os homens na superfície da terra felizes, porque não terão mais nenhuma instabilidade. Esse é o assunto e vamos ver como é que nós resumimos isso tudo. É um trecho da meditação para conhecê-lo do dia 5 de junho. Seremos salvos eternamente quando entrarmos pelas portas para a cidade. Então poderemos nos regozijar de estar salvos, eternamente salvos. Até então, porém, precisamos atender à exigência do apóstolo e temer que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Hebreus 4, 1. Ter certo conhecimento de Canaã, cantar os hinos de Canaã, regozijar-se na perspectiva de entrar em Canaã, não levou os filhos de Israel às vinhas e olivais da terra prometida. Eles só os podiam tornar realmente seus pela ocupação, cumprindo as condições, exercendo a fé viva em Deus, apoderando-se de suas promessas. Esse é o resumo de tudo isso. Ou seja, nós estudamos a questão da relação entre a terra e o homem, aqui está o resumo, como é que nós podemos fazer isso. Então, numa frase, o verso para memorizar: hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro, desde que nós entendamos a nossa relação com a terra, que depende da relação com Deus. Então vamos à aplicação, isso é um processo coletivo. Convido a todos a virem comigo. A cidadania influencia o estilo de vida? O que significa viver como parte do reino de Deus? É claro que a minha visão de mundo, ou seja, a minha percepção de cidadania, vai influenciar a minha maneira de viver, não é verdade? Se eu entendo as cidades como sendo a minha segurança, é difícil eu ter esperanças de uma cidade que vai descer, que vai trazer justiça, conforme a Bíblia diz. Porque a minha visão de mundo são as cidades locais, essa que é a minha segurança. Mas nós, cristãos, sabemos que essa não é a segurança. E como é que eu posso viver num mundo onde a segurança são as cidades, os reinos, os governos, sem colocar a minha esperança nisso? É a figura que abre a lição dessa semana. Nós temos que cortar fora o que nos prende a esse mundo e caminhar conforme aquelas pessoas que estavam caminhando no caminho da luz até encontrar o portal
da verdadeira estabilidade que é a Canaã celestial. E é para lá que nós vamos. Ah, mas nós estamos nas cidades e vivemos nelas. Sim, a oração de Jesus foi: eu lhe peço a Deus, ele pediu ao Pai isso, né? Peço que não os tires do mundo, mas que os livres do mal. E o mal aqui é a esperança no que o mundo pode dar para a gente. Essa é a questão. Então, nossa visão precisa ser modificada, e isso é um trabalho que o Espírito Santo faz. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, tens que nascer de novo, porque a esperança de Nicodemos estava na segurança das coisas civilizatórias. E ele então diz para ele: tens que nascer de novo, e nós precisamos nascer outra vez. Por isso vamos juntos agora suplicar isso a Deus, que possamos nascer no reino dele. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, que privilégio foi o nosso de poder ouvir o que nós ouvimos através da explicação que o autor da lição trouxe essa semana. Nossa relação com a terra. Vimos isto. Vimos que jubileu, ano sabático, tem tudo a ver ainda conosco. Precisamos observar essas coisas. Precisamos entender que a terra é um organismo vivo e que o nosso relacionamento com a terra, ou seja, a prosperidade que nós esperamos, ela é diretamente proporcional à nossa intencionalidade de manter aliança com o Senhor. Obrigado por esse ensinamento tão precioso e tão gigantesco. Suplico que o Santo Espírito nos dê capacidade de utilizar essas noções para que nós tenhamos felicidade enquanto aqui nesse mundo. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Professores, mais uma lição, não é verdade? Estamos chegando quase no fim, a 9ª, e daqui para frente a questão espiritual vai se tornando mais densa. Ou seja, nós vamos entendendo que a realidade espiritual comanda essa realidade que nós temos agora, é ela que está por trás de tudo, e a lição vai começando a exigir de nós um posicionamento mais concreto em relação a toda a realidade espiritual. O livro de Josué nos ensinou muito até agora, mas nós ainda temos 3 lições para frente que vão sedimentar ainda mais a nossa confiança nas promessas de Deus. Então, lhes convido para os próximos episódios. 10ª lição na próxima semana. Venham conosco, porque, professor, sua missão continua aquela, né? De descomplicar. Até lá!